conhecer um pouco mais de como blindar a mente dessa tão falada crise. Meu Deus, é crise, é a minha energia elétrica que está subindo, é a água que não pode usar, é um monte de coisa acontecendo. E é justamente aqui, a gente vai aprender a blindar, a gente vai aprender alguma coisinha sobre crise. Então a gente vai passar por um roteiro com 3 pontos. A primeira, a gente vai fazer uma pequena viagem no tempo. A gente vai aprender como as coisas na história elas são cíclicas, elas se repetem. Então essa crise de hoje, quem está mais atento ao que está acontecendo, já conseguiu prever isso já faz tempo. As últimas crises. Então a gente vai ver que desde muito tempo atrás, o ser humano ele já entra em crise na história, em uma parte cíclica, sem perceber às vezes. Então a gente vai trabalhar um pouco isso. Uma blindagem contra a crise. Então a gente vai parar de olhar para fora, que para fora as coisas acontecem, a gente não tem como modificar se está chovendo, se não está, e aí sim a gente vai trabalhar dentro da gente. A El chama a parte de autoliderança, a gente vai começar a trabalhar o que tem dentro da gente, como nós vamos trabalhar com o que está acontecendo do lado de fora. E aí sim, claro, não adianta ficar só falando teoria, coisas, eu já vou trazer uma ferramenta prática para que a gente aprenda já saia daqui um pouco mais blindados contra a crise, contra tudo que vem falando de ruim, tanta coisa ruim que vem acontecendo, que vem inundando nossa mente. Então a gente vai começar com uma pequena viagem no tempo, né? Vamos trabalhar um pouco na viagem no tempo. Só que antes realmente dessa viagem no tempo, o que é aquilo ali? Alguém sabe o que é aquilo ali? Sim. É que agora não dá para ver, né? É chinês, aquilo ali significa crise. Aquelas duas imagens, né? Aquilo ali quer dizer crise. Sendo que a primeira imagem quer dizer perigo, ela é dividida, né? E a segunda, oportunidade. Então os chineses já trabalham com essa parte de oportunidade. Atrás de cada crise existe uma oportunidade. Agora sim a gente pode fazer a nossa viagem no tempo. A gente voltar um pouco e falar um pouco de Salomão. O rei Salomão, um homem extremamente abundante, rico, e uma historinha. Aquilo ali é um dos provérbios dele. Ele diz: os pensamentos do diligente conduzem à abundância, enquanto o precipitado só acelera a vida da pobreza. Salomão tinha um aprendiz, Abdu tinha chegado lá no templo, no castelo de Salomão, e numa das aulas que Salomão estava dando ali para Abdu, ele chamou Abdu e mostrou assim, à frente dele, o que ele estava vendo, e perguntou: o que você está vendo? Tem folhinha? E ele falou, tinha homens trabalhando no muro, né? E ele falou: são homens trabalhando. E Salomão ficou olhando para ele, esperando: tá, que mais? Olha mais profundamente, tá? São pedreiros que estão trabalhando. Ok, que mais? Aí a partir daí ele viu: eles estão tirando as pedras do muro, eles estão destruindo o muro. Mas o muro está bom, o que houve? Aí Salomão explicou: eu contratei um mestre de obras para construir o muro e passei as instruções dele de como eu queria, onde eu queria a curva. Esse mestre de obras chamou a sua equipe e repassou para a sua equipe. A partir daí ele teve que fazer uma viagem, ele viajou, e na volta dele o muro estava levemente separado, diferente de como tinha sido passado. Aí ele falou: então o senhor mandou remover? Ele falou: eu não. Ele veio para mim e perguntou se poderia remover, pediu desculpas e perguntou. Eu falei: claro, pode tirar. Aí agora ele está tirando e está ajustando. O que você aprendeu com isso, Abdu? Aí ele: a contratar melhor os seus homens? Ele: tá bom. Que mais, Abdu? Vamos lá, vamos mais profundo. Aí ele começou a pensar: ele não culpou os seus homens, ele está chegando no ponto. Ele assumiu a responsabilidade. Então esse é um dos primeiros pontos dentro da crise, a gente entender a nossa responsabilidade. Michael Corda já fala sobre responsabilidade. Sucesso em uma escala importante exige que você aceite responsabilidades. Em última análise, a única qualidade que todas as pessoas de sucesso têm é a capacidade de assumir responsabilidades. E aí a gente vai em Jim Rohn: você deve assumir responsabilidades. Você não pode mudar as circunstâncias, as estações do ano ou a direção do vento. Você pode mudar você mesmo. Isso é algo que você tem que se incumbir. Então essa é a parte de responsabilidade. Agora vamos iniciar realmente, vamos chegar um pouco mais próximo e vamos para
Grécia Antiga. A gente vai começar a entender de onde vêm essas crises, a inteligência do ser humano, né? A Grécia, primeira democracia, começou o livre mercado, começou também a sua taxação, seus impostos, e com isso eles conseguiam criar aqueles monumentos lindos, maravilhosos. E o que aconteceu para a Grécia cair? Entraram numa crise, eles entraram numa guerra que estava durando mais tempo do que eles pensavam. E aí, está numa guerra, aumenta os gastos, eles precisam de mais dinheiro. Só que naquela época as moedas que eles fizeram eram moeda de ouro, moeda de prata, e ele tinha aquele valor de ouro, de prata em seu peso. Os gregos, super inteligentes, falaram, vamos fazer o seguinte, como é que a gente vai fazer para ter mais dinheiro? Eles pegaram as moedas e começaram a lascar uns pedaços para deixar um pouco menor, e falaram que aquilo ali era aquela, continuava sendo aquele mesmo valor, só que ela diminuiu o peso. Então, pela primeira vez, saiu o ouro, se desligou da moeda, virou uma moeda corrente, que eles chamam. Essa moeda corrente, eles começaram a pegar e cunhar várias outras moedas, ou seja, eles tinham o mesmo valor em ouro, mas muito mais moeda. Então, digamos, o papel estava muito maior. O que acontece no trabalho na lei de oferta e da demanda, né? Quando a gente aumenta muito a oferta, fica muita coisa, assim, tem muita coisa, o preço ele começa a cair. E o que acontece quando você faz isso com a moeda? Começa a vir aquela famigerada inflação. Então foi isso que eles começaram a fazer. E com isso, em 2 anos, eles ruíram toda a economia que eles fizeram. Em 2 anos, apenas 2 anos, cunhando moeda atrás de moeda. Com isso, eles foram dominados pelos romanos. Falar em romano, os romanos, após dominarem Grécia e tal, entraram em 150 anos de guerra. E, inteligentemente, foram fazer o quê? Para ter mais dinheiro? Fizeram a mesma coisa, recunharam as moedas. Só que mais inteligentes, eles mudavam o valor na moeda. A mesma moeda era um ouro, digamos, e não, bota um 0 aqui, agora são 10. Inteligentíssimos. O que aconteceu de novo? Superinflação. Os romanos, o que eles fizeram? Diocleciano, grande imperador, o que ele chega e faz? Édito máximo. Quem aumentar os valores, ou seja, da inflação, o que eu vou fazer agora? Está morto, não pode aumentar. Era um pouco mais radical naquela época, né? Então, passou desse valor, está morto. O que começou a acontecer? As pessoas não conseguiam trabalhar ali, eles iam morrer de fome. Então, das duas umas, ou eles viraram empregados do governo, ou seja, funcionários públicos, ou eles começaram, e aí surgiu realmente o que a gente chama hoje de Bolsa Família. Eles começaram a ser, o governo começou a pagar para eles. Chegou a ter um momento em que 20% da população era bancado pelo governo. Não há governo que aguente e começa a ruir novamente a economia de lá. Então, em 50 anos, aquilo ali é o número de vezes que valorizou, de inflação, né? 42.400 vezes. Nossa. Então, vamos para a guerra agora, Primeira Guerra Mundial, Alemanha. A Alemanha também estava em guerra, no momento da guerra estava precisando de dinheiro. Primeira Guerra Mundial, começou a imprimir. No momento da guerra, imprimiu 4 vezes o valor que eles tinham em moeda. Vocês estão vendo, né? Grécia, Império Romano, e aqui estamos falando agora da Primeira Guerra, em 1917, 18 ali, começaram a imprimir. Só que o que aconteceu? Não teve efeito durante a guerra. Porque durante a guerra, as pessoas ficaram diligentes. Elas falaram, não vou gastar, vou segurar. Está em guerra, não sei o que está acontecendo, então eles seguraram. Então eles continuaram imprimindo dinheiro. Só que chegou um momento que a guerra acaba. Quando a guerra acabou, em 2 anos a inflação foi a 700%. Nossa. Então o que eles juntaram, acabou o valor, desvalorizou. Nesse tempo, aquele dinheiro que ele tinha já não comprava nem um pedaço de pão. Então, essas aí são as coisas inteligentes que vêm acontecendo. São coisas que eles fizeram e isso a história vem mostrando. Claro, agora a gente começa a colocar aqui crédito, aí a gente teve em 2008 a crise de subprime nos Estados Unidos, começa a colocar crise atrás de crise. É como a gente entra hoje. Vários gastos, sem entrar em mérito de qual partido ou nada mais, gastos públicos exorbitantes, como se fosse uma guerra. O que eles têm que fazer? Imprimir moeda atrás de moeda. O que a gente começa a ver agora? A inflação subir. Então, só que neste momento,
várias pessoas entraram em pobreza, algumas pessoas ficaram multimilionárias, porque souberam aproveitar, souberam enxergar, ter uma nova visão sobre isso, as oportunidades. Então eles sabiam o que fazer, tinham conhecimento e tinham uma mentalidade própria para aquilo. O local era o mesmo para todo mundo, só que algumas outras pessoas aproveitaram essa transferência de dinheiro. Não existe destruição do dinheiro, o dinheiro não some, ele é apenas transferido. Então, com isso, a gente vê que planejamento é liberdade, a visão e a verdade libertam, isso aí é até bíblico, né? Onde não há visão, o povo perece. E o que é liberdade? É justamente a disciplina, trabalhar a disciplina. É justamente isso que a gente vai começar. Que disciplina, como fazer, o que fazer e como funciona essa mente. E a gente vai trabalhar a blindagem contra a crise. Vocês conhecem aí o PSAR? Quem conhece esse PSAR? Quem conhece? Você conhece? Não? Isso aí, a primeira vez que eu li foi no livro do T. Harv Eker, Segredamente Milionário, onde ele trabalha que o pensamento gera sentimento, esse sentimento gera ação e essa ação vai gerar um resultado. Só que a gente vai ter uma nova ótica sobre isso. Eu dei uma pequena modificada dele. Então a gente vai dar uma olhada. O que acontece normalmente? As pessoas vêm e querem um resultado. Falam, eu quero aquele resultado. Esse resultado que eu tenho não está bom. Então eles começam a trabalhar muito forte no ponto A, que é a ação. Ou começa a fazer, mesmo que seja de qualquer jeito, ou começa a buscar alguma coisa para fazer, estratégia, várias estratégias, várias formas, mas se a gente começar a pensar um pouco em alavanca, se a gente pensar um pouco que aquilo ali seja uma alavanca que a gente queira mexer no nosso resultado, a gente está fazendo força no ponto A. A força, o esforço que a gente tem que fazer é muito maior. Se a gente utilizar no ponto P, o que a alavanca faz? Deixa o esforço muito menor. Só que normalmente as pessoas não conseguem, digamos aqui, ver o invisível. O resultado, a ação, elas são, aquela parte ali ela é mais visível, ela é mais fácil de enxergar. O pensamento, como eu estou, se eu estou bem, se meu sentimento está bem, como eu realmente estou reagindo, se eu estou reagindo a alguma coisa que vem, ou se eu estou sendo proativo em alguma situação. Então isso é um pouco mais invisível, um pouco difícil para as pessoas que não estão procurando, que não estão preparadas ou estão buscando realmente enxergar o que está acontecendo. Então a gente pode ver um pouco da hipnose coletiva que existe. E eu coloquei ali o Derren Brown, que é um hipnólogo, ele trabalha com hipnose, ele é mentalista em inglês, né? Ele fez um trabalho num programa dele, onde é um show de hipnose com mágica, com mentalismo, onde ele vai descobrindo coisas, vai fazendo mágicas, então é bem bacana. Ele, durante o show, ele vai fazendo o show, e no final, ele pega lá várias imagens, tipo uma bicicleta, uma bola, umas 10 imagens assim, e pede para as pessoas escolherem. Então elas escolhem uma imagem e fazem uma votação. Só que ele fala, pensa, não fica pensando no que você gosta, do que não gosta, vai lá, fechou ali, a primeira coisa que vier à sua cabeça você vai lá e vota. A pessoa fez, votou. Ganhou aqueles confetes, né, aqueles confetes que jogam, ganhou com mais de 80%. E ele mostrou por quê. Porque ao longo de todo o programa ele foi colocando imagens subliminares, informações para as pessoas escolherem o confete. E o principal era que no palco dele, de um lado tinha um painel cheio de letras, do outro lado um outro painel cheio de letras, e quando eles juntavam aquele painel, aparecia escrito em inglês, né? Escolha confete. A gente a mente crítica, né? O córtex cerebral não conseguia enxergar, não conseguia ver isso, mas o subconsciente enxergou, ele juntou aquilo. Ele juntou e quando ele falou escolhe, ele foi na intuição. E é justamente isso que acontece. Propaganda. Se a gente for parar para ver, você entra no supermercado, você é bombardeado por propaganda. Tudo que você compra ali já é pré-determinado, não é escolhido por você. Por isso, se você levar uma lista e comprar só o que está na lista fazendo em casa, as compras são bem diferentes. Porque lá a distância de um ponto para o outro, ele é proposital. A música que está tocando é proposital. A altura do que você quer comprar é proposital. A altura do que é para criança é proposital. Então isso tudo é feito, essa hipnose. Então, está desatento,
você acaba entrando como rebanho do que as pessoas querem, né? Do que os propagandistas querem. Então, a gente vai trabalhar realmente o nosso pensar. Essa primeira parte, pensamento gera sentimento. Aqui eu vou modificar um pouquinho e eu vou trazer um pouco para a neurociência, um pouco para a programação neurolinguística. Eu vou trazer e vou chamar esses dois de estados. Ou seja, esse é o pensamento, o que eu estou pensando e o que eu vou começar a sentir no corpo. Então vamos botar um exemplo, eu estou triste, então eu começo vem o pensamento de coisas tristes e eu começo a me sentir triste. Somos justamente o que pensamos, tudo que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos fazemos nosso mundo. O Buda já falava isso também. Estado, que são processos neurológicos, são justamente recursos internos que nós temos. Na programação neurolinguística a gente fala muito que o mapa não é o território, ou seja, o território é o mesmo, o mapa para mim é uma coisa, para vocês vai ser uma outra coisa, justamente pelo que vocês passaram, por tudo que vocês aprenderam na vida, ou que foram programados durante a vida. Então, a parte do estado, que é o pensamento gera